A pandemia ignorada. 360 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo em 2021. Esta é uma leitura de um artigo escrito por Raymond Ibrahim em fevereiro de 2022 e traduzido por Joseph Skilnick. A pior perseguição de cristãos da história ocorreu no ano de 2021, quando, em média, 16 cristãos foram assassinados diariamente devido à sua fé. Os dados apresentados são da World Watch List 2022, um relatório recentemente publicado pela organização humanitária internacional Open Doors, ou Portas Abertas. Esse tipo de relatório é publicado todos os anos e apresenta os 50 países onde os cristãos sofrem as maiores perseguições devido à sua fé. O relatório da Open Doors usa informações coletadas por equipes de campo e especialistas externos para quantificar e analisar a perseguição nos 4 cantos do planeta. Esse relatório cobre o período de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. Segundo ele, mais de 360 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por conta da sua fé, um salto de 20 milhões de pessoas se comparado ao ano passado. O contingente representa 1 em cada 7 cristãos do mundo inteiro. Esse período registra os níveis mais altos de perseguição desde que a primeira lista, o primeiro relatório, foi publicado 29 anos atrás. Durante o período coberto pelo relatório da Open Doors, 5.898 cristãos foram assassinados devido à sua fé, representando um aumento de 24% em relação ao ano de 2021, quando 4.761 cristãos foram assassinados. Além disso, 6.175 fiéis foram detidos sem julgamento, presos, sentenciados ou encarcerados, e 3.829 foram sequestrados. Talvez ainda mais indicativo do ódio ao cristianismo é que 5.110 igrejas e outros edifícios cristãos, tais como escolas e mosteiros, foram atacados e profanados. Transformando os números acima em médias diárias, as estatísticas mostram que todos os dias, em todo o mundo, mais de 16 cristãos foram assassinados por conta da sua fé, 27 foram detidos ilegalmente e presos por autoridades não cristãs ou sequestrados por agentes não cristãos, e 14 igrejas foram destruídas ou profanadas. Pela primeira vez desde o início da publicação desse tipo de relatório da Open Doors, o Afeganistão, que por anos a fio tem sido, via de regra, classificado como a segunda pior nação atrás da Coreia do Norte, subiu para o primeiro lugar, significando que o Afeganistão é agora o lugar mais perigoso do mundo para se ser cristão. E não para por aí. Cristãos do sexo masculino estão diante da morte quase certa se sua fé for descoberta. Mulheres e meninas podem escapar da morte, mas poderão ter que se casar com jovens combatentes do Talibã que querem os espólios da guerra. Depois que as mulheres e as meninas são estupradas, elas são traficadas. O novo regime do Talibã teve acesso a gravações e relatórios que ajudaram a identificar os cristãos. Eles foram detidos com assiduidade, com o propósito de identificar redes de cristãos antes de serem assassinados. Combatentes do Talibã ainda estão diligentemente rastreando cristãos a partir de dados da inteligência, às vezes indo de porta em porta para encontrá-los. 10 nações, atrás do Afeganistão, receberam a mesma classificação de perseguição extrema. Isso significa que esses lugares são apenas ligeiramente menos piores para os cristãos. São eles: Coreia do Norte, em segundo lugar, Somália em terceiro lugar, Líbia em quarto, Iêmen em quinto, Eritreia em sexto, Nigéria em sétimo, Paquistão oitavo, Irã nono, Índia décimo e Arábia Saudita 11º. Nesses países, os cristãos enfrentam perseguições que vão desde assédio, espancamento, estupro, encarceramento ou assassinato apenas por serem identificados como cristãos ou frequentarem a igreja. Vale lembrar que a perseguição extrema imposta aos cristãos em 9 das 11 piores nações vem da opressão islâmica ou ocorre em nações de maioria muçulmana. Isso significa que 82% da mais ferrenha perseguição ocorre em nome do Islã. Essa tendência afeta toda a lista.
A perseguição pela qual os cristãos estão passando em 39 das 50 nações da lista também é fruto da opressão islâmica, ou então ocorre em nações de maioria muçulmana. A esmagadora maioria dessas nações é governada por alguma vertente da Sharia, a lei islâmica. Ela é posta em prática diretamente pelo governo ou pela sociedade, ou via de regra, por ambos. Embora membros da família indignados, em particular em relação a parentes que se converteram, que se tornaram ex-muçulmanos, tendam a ser mais zelosos quanto à sua aplicação, ou seja, eles mesmos impondo as punições da lei islâmica. Em uma sessão intitulada Encorajado, a talibanização da África Ocidental e mais além, o relatório sugere que a tendência está indo de mal a pior. A queda de Cabul botou mais lenha na fogueira na nova atmosfera de invulnerabilidade em outros grupos jihadistas mundo afora. Esses grupos jihadistas acreditam que não enfrentarão oposição séria do Ocidente quanto a seus propósitos expansionistas e, com isso, exploram nações com governos fracos ou corruptos. A África subsaariana, lugar onde a violência contra os cristãos já é a mais alta, se viu diante de novas escaladas na violência jihadista, havendo temores de que uma parcela significativa da região enfrente desestabilizações. Em outra seção, o relatório analisa detalhadamente. Na Nigéria e em Camarões, o Boko Haram continua espalhando o caos, o grupo Estado Islâmico está ativo na África Ocidental e em Moçambique, e o Al-Shabaab controla grandes porções da Somália. Parece que não há nada que se possa fazer para impedir o avanço do extremismo islâmico. Sabemos como os crentes veem a ideologia islâmica radical porque vimos como funciona no Iraque e na Síria. Quando o Estado Islâmico assumiu o controle de parcelas do Oriente Médio, os cristãos foram executados, sequestrados, atacados sexualmente e caçados. Onde quer que grupos como Boko Haram e o Al-Shabaab estejam ativos, perigos semelhantes são inevitáveis. Quando o Talibã tomou o controle do Afeganistão, eles tentaram fazer de conta que eram moderados, mas não há nenhuma sinalização de que desta vez não será uma sentença de morte para o cristianismo novamente. Embora o islamismo continue sendo responsável pela maior fatia em termos de perseguição, o nacionalismo religioso em nações não muçulmanas também a impulsiona hierarquicamente. Myanmar ocupa a 12ª posição. Os convertidos ao cristianismo são perseguidos pelas suas famílias e comunidades budistas, muçulmanas ou tribais porque deixaram sua fé antiga e, assim, se retiraram da vida comunitária. Comunidades cuja meta é continuar sendo somente budista fazem da vida do convertido cristão um inferno por não permitirem que ele utilize os recursos hídricos do bairro. O recrudescimento do nacionalismo hindu lançou a Índia para a 10ª posição entre as nações perseguidoras extremas. A perseguição aos cristãos na Índia se intensificou à medida que os extremistas hindus objetivam limpar o país de sua presença e influência. Os extremistas hindus não consideram os cristãos indianos e outras minorias religiosas como verdadeiros indianos e acham que o país deveria ser purificado dos não hindus. Isso levou a uma segmentação sistêmica, muitas vezes violenta, de cristãos e demais minorias religiosas, incluindo o uso de redes sociais para disseminar desinformação e incitar o ódio. E nós aqui estamos falando de desinformação e incitar o ódio de verdade, não o tipo que o STF diz existir no Brasil. A pandemia da Covid-19 proporcionou uma nova arma aos perseguidores. Em algumas regiões, os cristãos foram deliberadamente deixados de lado na distribuição de ajuda do governo e foram até acusados de espalhar o vírus. Inúmeras nações além desta, de um jeito ou de outro, exploraram a Covid-19 para discriminar ou perseguir cristãos. Por exemplo, a Covid-19 deu às autoridades chinesas, 17ª posição dentre os países que mais perseguem cristãos, um motivo para fechar muitas igrejas e mantê-las fechadas. Na mesma linha, no Catar, a violência contra os cristãos aumentou acentuadamente porque muitas igrejas foram forçadas a permanecer fechadas devido às restrições da Covid. Além disso, no Catar, sede da Copa do Mundo deste ano, ex-muçulmanos enfrentam, em especial, violência física, psicológica e, no caso das mulheres, violência sexual. O Catar saltou 11 posições. Agora ocupa a 18ª posição, enquanto que no ano passado ocupava a 29ª.
Em Bangladesh, que ocupa a 29ª posição na lista, as autoridades locais informaram aos ex-muçulmanos convertidos ao cristianismo e que buscavam ajuda governamental a retornarem ao Islã ou não receber nada. Conforme um bengali explicou, vemos muitos aldeões e vizinhos receberem ajuda do governo, mas nós cristãos não recebemos ajuda nenhuma. Na República Centro-Africana, que foi duramente castigada pela pandemia da Covid-19, aos cristãos foram negados a ajuda do governo e instruídos a se converterem ao islamismo se quisessem comer. Outra tendência que salta aos olhos diz respeito à escalada de pessoas desalojadas interna ou externamente, um total de 84 milhões. Um contingente significativo dessas pessoas é de cristãos que fogem da perseguição religiosa. A estes cristãos, que acabam como refugiados em nações muçulmanas vizinhas, poderá ser negada ajuda humanitária e demais assistências básicas decretadas pelas autoridades. E não para por aí. Cristãs que fogem de suas casas em busca de segurança relatam que os ataques sexuais são o principal motivo de perseguição e que há inúmeros relatos de mulheres e crianças submetidas a estupro, escravidão sexual e muito mais, tanto em acampamentos quanto em viagens em busca de segurança. A miséria e a insegurança agrava ainda mais a vulnerabilidade, envolvendo algumas na prostituição para poderem sobreviver. À medida que o jihadismo se espalha e desestabiliza nações, cresce a probabilidade deste êxodo cristão se multiplicar com mais intensidade. Não obstante o relatório estar limitado às 50 nações que mais perseguem, ao que tudo indica, a perseguição generalizada está se expandindo em todo o mundo. Se não vejamos, embora a Coreia do Norte esteja no momento na 2ª posição, o relatório da Open Doors explica que, na verdade, a perseguição na Coreia do Norte aumentou com respeito ao ano passado, não obstante a sua classificação ter caído de 1º para o 2º lugar. Paralelamente, os crimes de ódio contra o cristianismo na Europa Ocidental também estão batendo recordes. De acordo com um relatório de 16 de novembro de 2021 da Organização pela Segurança e Cooperação na Europa, pelo menos 1/4, sem dúvida e incontestavelmente muito mais, de todos os crimes de ódio registrados na Europa em 2020 foram cometidos contra cristãos, representando um aumento de 70% em relação ao ano de 2019. O cristianismo é, além disso, a religião mais visada nos crimes de ódio, sendo que o judaísmo está encostado na 2ª posição. Há, a bem da verdade, significativamente menos judeus em todo o mundo, aproximadamente 15 milhões, do que cristãos, aproximadamente 2,8 bilhões. Muito embora os órgãos de imprensa raramente identifiquem quem está por trás desses crimes de ódio contra os cristãos, muitos ocorrem em meio a atos de vandalismo em igrejas. É revelador que as nações europeias que mais sofrem também são as de maior populações muçulmanas da Europa, ou seja, a Alemanha, onde os crimes de ódio contra cristãos mais do que dobraram desde 2019, e a França, onde, segundo consta, 2 igrejas são atacadas todos os dias, algumas a exemplo do que acontece no mundo muçulmano com fezes humanas. Espelhando quão ruim a perseguição chegou em outras partes do mundo, nenhuma nação da Europa Ocidental entrou na lista das 50 piores. Ou seja, apesar de nenhuma nação europeia estar incluída na lista, a situação da perseguição e ataque aos cristãos tem aumentado no velho continente. No fim de tudo, talvez a tendência mais desconcertante seja aquela que indique que o número de cristãos perseguidos continua aumentando anualmente. Conforme foi visto, de acordo com as estatísticas mais recentes, 360 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação. Isso representa um aumento de 6% em relação a 2021, quando 340 milhões de cristãos sofreram o mesmo nível de perseguição, e este número representa um aumento de 31% em relação a 2020, quando 260 milhões de cristãos experimentaram o mesmo nível de perseguição. E este, por sua vez, representa um aumento de 6% em relação a 2019, quando 245 milhões sofreram o mesmo nível de perseguição. E esse número representa um aumento de 14% em relação a 2018, quando 215 milhões de cristãos passaram pela mesma aflição. Ou seja, a perseguição aos cristãos, que já era hedionda, saltou quase 70% nos últimos 5 anos, sem sinais de arrefecimento.
A pergunta que deve ser feita é: quanto tempo irá passar até que essa tendência aparentemente irreversível chegue às nações atualmente festejadas por sua liberdade religiosa? E se você quiser saber um pouco mais sobre a perseguição que os cristãos sofreram em 2020, assista a este meu outro vídeo, cujo link está na descrição. Exemplos de eventos de perseguição dos mais diversos tipos vêm sendo listados no blog e o link para seu acesso está na descrição deste vídeo. E não deixe de dar o like e principalmente compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. E fique sabendo que eu tenho os outros canais no Rumble, na Odysee e no BitChute para tentar fugir da censura do YouTube. E também se inscreva no blog Lei Islâmica em Ação, em fiel-atento.org, de modo que você receba notificações a cada novo artigo que eu publico. Até a próxima!